Sejam bem-vindos a mais uma edição do Under 30 A Jornada, com os destaques da nossa última lista Under 30, que da Forbes. Hoje, com o Elian Almeida, artista plástico. Bom, a primeira coisa que eu queria saber é como é que foi para você quando você soube que você ia ser um dos Under 30 da Forbes. Cara, eu tinha pirado antes, quando a Forbes teve uma matéria que pessoas indicavam artistas, assim, promissores, aí pra Forbes Life, alguma coisa. E aí eu já, pô, que incrível, porque a gente tá falando de um segmento, pô, é a Forbes, né, que faz listas, que faz, enfim. E aí eu tinha acabado de voltar de viagem, eu tava na França, eu já tinha, enfim, não tava mais morando lá, mas eu fiz uma viagem pra ficar 2 meses e fiquei menos tempo, porque eu vim fazer uma exposição no Brasil. E voltei e estava com a minha mãe, assim. E se eu não me engano, era a virada do Natal. Era, tipo, perto de virar o ano, assim. E eu com a minha mãe, era de tarde já, tipo, da noite, eu recebi uma mensagem falando, você tá na lista Under 30 da Forbes. Eu falei, pô, tô olhando certo? Eu mostrei pra minha irmã, assim. E foi, assim, não é duvidar do que você pode fazer, mas é um pouco inacreditável, às vezes, assim, de pensar que você pode encabeçar uma lista de referência de um determinado ano, de uma revista, enfim, que é, sei lá, do lugar de onde eu vim, faz ser um pouco inacreditável mesmo. Então eu mostrei pra minha mãe não sabia muito o que era. É muito louco porque eu acho que é o reconhecimento que te causa isso, né? Porque você já tinha feitos notáveis, que inclusive te levaram para a lista, mas que eu acho que já deviam ter te provocado isso. Por exemplo, quando você vai estudar na Sorbonne, como é que é? Você se olhar ali e falar, cara, eu estou aqui na França, uma das melhores universidades do mundo, estudando, um cara que nasceu na Gamboa, e eu queria que você explicasse para quem é de São Paulo e não conhece essa região do Rio, ali na zona portuária, o que é nascer na Gamboa? Então, eu falo que eu nasci 2 vezes, né? Eu nasci 2 vezes porque eu nasci na região portuária do Rio de Janeiro. Eu não cresci lá, mas eu nasci do lado do Cais do Valongo, para quem não sabe. Região central, né? A gente tem Zona Sul, que é o mais conhecido, Ipanema, Copacabana. Região central do Rio de Janeiro, onde já tem, enfim, onde o samba nasceu e tudo mais. E o lugar onde eu nasci, a maternidade onde eu nasci, são as mesmas coordenadas do Cais do Valongo, que nada mais, nada menos que foi um dos maiores entrepostos, os maiores lugares de comércio de pessoas escravizadas do mundo em determinado momento da história, assim, século XVIII, século XIX. E eu falo que eu nasci 2 vezes quando meus ancestrais chegaram por lá, durante esse momento, né, do tráfico, enfim, e em 1994. E essa região é uma região notória porque, basicamente, a concepção de Rio de Janeiro, como a gente conhece, e um pouco de Brasil, só existe porque aquela região existe. Então, o samba nasceu ali, as primeiras rodas de samba, violência policial, perseguição religiosa, daí já passando pós Cais do Valongo, já chegando nos anos 20 ali, casa de Tia Ciata, na Praça 11. Só que eu nasci ali, eu não cresci ali, eu cresci na Baixada Fluminense, que é em Duque de Caxias, que já é, tipo, periferia também. Eu costumo dizer que é cidade satélite, assim. Se existe o centro, as pessoas... É um lugar muito rico em cultura, em economia, só que é muito abandonado em termos de políticas sociais. Então, ao mesmo tempo, Duque de Caxias é o esquecido, assim. É tudo que... É quase que as pessoas trabalham lá e servem de mão de obra pro centro e pra zona sul do Rio. Então, nasci nesse lugar de vivenciar a violência também, mas ao mesmo tempo eu sempre fui... Eu convivi com a violência muito próxima a mim, só que eu era muito curioso, então acho que eu sempre olhei para as coisas que estavam acontecendo ao meu redor, mas ao mesmo tempo eu conseguia... acho que eu fui muito afetado, acho que só a terapia vai me dizer como durante o tempo, como é que eu vou... Porque tem algumas questões ainda que eu lido com o lugar em si. Então, eu sempre fui muito curioso, tinha coisas que eu queria realizar e fazer, e o lugar acaba se torna muito pequeno para tudo que você quer realizar, né? Existe quase como uma interferência mesmo de vários aspectos possíveis, se eu consigo te dizer, que fez com que eu não... que faz com que pessoas que nascem ou moram naquele lugar
não consigam ver um outro mundo que existe, assim, tipo... O grande questionamento que eu me faço depois que eu saí de lá, mas eu continuo indo para lá, porque minha mãe mora lá ainda, minha família, parte da minha família, é que quantos rios de Janeiro existe dentro de um Rio de Janeiro só. Então... Quando que você percebeu que a realidade que você convivia era uma realidade dentro de um Rio de Janeiro que tem uma realidade completamente oposta, por exemplo, na Zona Sul, ali em Ipanema, Leblon? Quando que você percebe, te fala, peraí, tem outras possibilidades também? É doido porque com a ascensão e você querer coisas melhores, eu moro em Ipanema hoje, né, que é curioso, assim. Quando eu percebi, tem uma coisa muito chocante que você percebe na sutileza, né, das coisas. Por exemplo, quando eu saía de Caxias para a faculdade, quando eu estudava na UERJ, ou eu ia fazer as coisas... Porque tudo acontece fora de Duque de Caxias. Tudo não. Tudo que me interessava e tudo que interessa a grande parte das pessoas também, que é museu, você ia a grandes cinemas ou peças de teatro, enfim, várias outras coisas. Você já começa a partir do momento que você demora muito tempo para chegar nesse lugar, né? Quanto tempo você precisa passar no transporte público para você chegar até a praia? Assim, já é uma questão. Ficava 1h30 às vezes. Trem, 2 ônibus. E a passagem era muito cara. A passagem é ainda muito cara. E aí você começa a perceber... os meus questionamentos é que parecia que as coisas eram... Primeiro, você já pega o trem, você já observa a cidade mudando, né? Você sai da arquitetura da exclusão, tipo, casas deterioradas para arranha-céu, praia... uma organização, tem uma certa organização, tem uma performance social completamente diferente. Isso para mim já foi um impacto, assim. E por ser tipo um homem preto... Eu não tinha esses questionamentos no começo, não. Eu acho que a minha pergunta era meio nisso. Quando você começa a questionar e fala assim, peraí, isso daqui não é o normal. Quando você... É justamente isso, quando você já sente... Pois é normal, infelizmente, mas digo, não é o normal não aceitável. É o normal, sim, claro. Quando você chega e você vai no mercado, por exemplo, tipo... Eu acho que é muito do cotidiano mesmo. Eu chegava e percebia que nitidamente a performance era outra, assim. O trato que existia, né? O trato social que existe na Zona Sul, nas áreas mais abastadas do Rio de Janeiro, o trato é outro, assim. De convivência mesmo. E eu acho que o recorte que tem que ser feito é que a noção... é quando você vê que existe um facilitador. Porque eu tô falando isso, eu tinha amigos que moravam lá. Então, quando eu dormia na casa deles, aí vamos no mercado. Na época... o mercado que tem lá é muito diferente do mercado que tem, tipo, na Baixada. É diferente até a proposta publicitária, comercial. E eu já era muito ligado, eu era muito nerd, assim, na escola. Então, tipo, eu por ser um pouco ligado em tudo, os meus questionamentos iam para outros lugares. Não muito no aspecto, o prédio é lindo aqui, e aqui tem praia, lá não. Porque prédio tinha em Caxias e tinha prédio bonito também. Mas os meus questionamentos eram justamente na sutileza do... tem uma pegada muito diferente do serviço aqui. Sabe? Então... E aí o outro recorte é quando você já começa a se questionar por ser um homem preto, né? Você já observar... Isso foi, acho que, o maior choque mesmo. Que é ir num restaurante X e, sei lá, em Ipanema pela primeira vez, ou em Leblon pela primeira vez. Eu me sentia um desconforto. Automaticamente. Eu lembro de comemorar o aniversário de um amigo e tinha um grupo de pessoas, foi num bar X, eu chegava nesse bar e eu só era eu de preto, assim. Eu no grupo. E as pessoas que estavam servindo. E eu olhava pro lado e pro outro e, tipo, era bem desconfortável, assim. Acho que é o desconforto. E essa palavra é muito boa porque... eu quero que... Minha intenção aqui é que a gente desmistifique um pouco, porque você é uma inspiração. Eu acho que para muitos jovens pretos, principalmente. Uhum. Mas o teu caso é exceção, infelizmente. Uhum. Sim. Então, eu tenho eu sou muito crítico em relação a vender o conto de fada como se fosse uma... Primeiro que não foi um conto de fada. Mas fica com essa áurea do tipo, ele foi feliz para sempre, é possível. Sim. E que a gente precisa disso para se inspirar. Mas também é legal a gente focar na luta, do
como um cara que nasce num lugar e, infelizmente, diante da sociedade que a gente vive, tinha tudo para dar errado. De fato, né? Que horas que você descobre que tem a arte, que a arte era uma possibilidade? Quando você se percebe artista? Isso é engraçado porque eu me tornei amigo de um cara que eu acho que grande parte da população brasileira admira ele, que é o Marcelo D2. E eu tava recentemente, a gente saiu pra jantar e a gente falou, tipo, sobre fazer música e perceber a arte nesses lugares. É que pra ele foi a mesma coisa, eu tenho certeza que pra outras pessoas que vieram do mesmo lugar e se destacaram de alguma maneira fazendo a arte de qualquer mídia que seja, qualquer suporte, é que primeiro tem um choque de você falar sobre o que você quer fazer do lugar onde você nasce, né? A arte eu acho que as pessoas de periferia, as pessoas, enfim, do lugar de onde eu vim, elas consomem arte. Elas não consomem o que é dito do meio acadêmico, intelectual, erudito. Mas elas consomem arte, o samba, o pagode. A arte chega. Novela também. E aí a questão de já ir para um outro lugar, que é as artes plásticas especificamente. Que é extremamente elitista. Muito. E aí eu acho que essa noção que é um grande choque, assim, que leva para uma outra camada. Porque, sei lá, eu tô... Isso é engraçado, né? Eu tô num hotel hospedado aqui em São Paulo, e aí as pessoas já questionam por ser jovem, preto. Tipo, o cara foi entregar comida no quarto e ele falou assim pra mim, mas super simpático, ele falou, pô, tu é jogador? Quando as pessoas questionam, tipo... Porque elas sabem que você de alguma maneira, pô, tá vestido bem, ou... Elas, não, pô, sabe que você deu certo. Sabe que alguma coisa já boa... associa futebol. Ou tipo dançarino, ou... sabe? Nunca as artes plásticas, isso é uma grande questão, assim. E aí, isso é interessante porque a gente tá falando de um meio extremamente elitista e muito, muito fechado mesmo, assim. Pra você furar essa bolha. E mesmo fazendo parte, sendo um artista que pensa a arte contemporânea, que trabalha com isso, é o meu trabalho, tem toda uma organização do meu dia e tudo mais, como qualquer outro trabalho exige, ao mesmo tempo, eu ainda não me sinto confortável. Porque as pessoas falam, pô, já venceu, não sei o que, ainda não, porque esse é um meio muito, 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 muito... Uma hora ele te dá, uma hora ele te tira, né? E aí, quando você se dá conta desse lugar, do lugar de onde eu vim, e questionar e como isso foi acontecendo, primeiro que eu não sabia o que eu queria fazer, assim. Eu tinha uma ideia de coisas que eu queria fazer, mas eu não sabia que eu ia chegar e ser, tipo, trabalhar e ser um artista plástico, assim. Você teve em algum momento uma ligação com o futebol, né? Sim, eu sou muito flamenguista. Mas você tinha essa coisa quando você era pequeno? Já queria ser jogador. Queria. Pô, eu fui pra escolinha de futebol com a minha irmã me levando. Eu tenho uma foto de família que é eu com o uniforme do Fluminense, mas ninguém nunca vai achar essa foto porque eu sou flamenguista. e eu acho que é justamente isso, Alexandre. Tipo, as pessoas, elas... É isso, você vai ser jogador de futebol. É o que é a maior inspiração. É o que tem pra você, né? Cara, eu acordava, tipo, meu irmão mesmo. Além de... eu só sou artista por causa das minhas irmãs. Não que os meus irmãos não contribuíram pra isso. Mas é porque você nasce no subúrbio, na favela, você, tipo, churrasco, samba, tem outras coisas também, igreja, enfim, e futebol. Você escuta gol, é normal, faz parte da performance daquele lugar. Então, automaticamente, pô, eu amo futebol, eu vou ser jogador. Então, pra escolinha e tal. Foi passando o tempo, eu já tava na escola e tal, e aí chegou o ensino médio, você tem que decidir o que você vai fazer da vida. E os meus irmãos, eles todos juntos, assim, tipo, eles se abdicaram de um momento da vida deles pra falar, pô, a gente vai pagar uma escola melhor pra você. Não era a melhor escola de Duque de Caxias, mas já era uma escola boa, assim, pra eu minimamente ter Era virada pro pré-ENEM, assim. E aí, quando eu entrei nessa escola, que eu comecei a pensar, o que eu vou fazer? Tipo, que aí que vem a questão das artes, até chegar esse momento, que eu queria muito fazer história. Eu gostava de história, eu gostava de escrever, amava literatura, eu sempre estava lendo, tipo, e... Mas eram suas irmãs que te levavam para o museu ou então, te apresentavam? Não, essa foi a grande questão. Eu fui no museu, minhas irmãs, elas não tiveram o hábito. É isso, eu sempre falo, eu não cresci com uma família que tinha catálogo de artes e, tipo... A gente nunca foi pro museu juntos. Vocês são em quantos irmãos? Eu 4, comigo 5. Então, como é que os 4 irmãos se juntam e falam assim, não,
a gente vai... Te dar um... Vai ser você, Porque minha irmã fala que eu acho que eles não tiveram um determinado momento da vida deles, né? E aí a minha irmã fala que... A diferença de idade é grande? É. Ah. Não, tipo, a minha irmã tem 36. A mais próxima de idade, a outra já vai para 40 e 45. Então já estava todo mundo meio já bem mais experimentado. Já. E tanto que as coisas que eu penso é, tipo, é retornar o máximo para eles, né? Eles não me pedem isso, mas é uma coisa que, se eu puder retornar para eles o máximo possível do que eu tenho, vai ser isso mesmo. Porque as minhas irmãs são minhas melhores amigas, meus irmãos também. A gente é muito próximos. E aí, quando eles enxergaram que eu era muito interessado mesmo na escola. Eu tinha notas boas, bem nerd mesmo. E aí, quando eles enxergavam que tinha uma possibilidade de fazer alguma coisa, falou, pô, não, vamos... Ele tá interessado. Porque, como você falou, tinha tudo pra dar errado, né? Eu perdi amigos, assim, pra violência, pro tráfico e tal. Eu perdi vários amigos. Mas isso te fazia refletir na época ou você pensa sobre isso hoje? Na época eu vivia só. Eu só lembro de, tipo, em algum momento falar. Eu vivia, só que eu vivia com eles, convivia com eles ali. Não enquanto eles estavam no tráfico, né? Mas eu via... Mas sim, era cotidiano... Exatamente. Mas eu, tipo, já tinha uma experiência de ver pessoas morrendo, assim. De escutar tiro e tal. Mas aí, na faculdade de artes, começou a abrir um mundo, assim. Eu sabia que eu podia lecionar, tipo... Eu fui educador do Museu de Arte do Rio durante um bom tempo, 3 anos. Que legal. Eu trabalhei ali no Museu de Arte do Rio, pesquisava para o museu em grupos de pesquisa diferentes. Então, tinha grupos de pesquisa que era acessibilidade social, física, pensar a cidade mesmo, como as pessoas chegam até o museu, como educar, qual a mediação e tal. Então, o museu foi minha segunda, de fato, faculdade, assim, mais do que a UERJ. Mas ali você já estava pintando? Já pintava. Então, eu desenho... Porque eu sou artista... Eu sou artista por causa das minhas irmãs. A minha irmã Adriana, ela sempre desenhou. Ela fez moda, ela sempre desenhou. Então, em casa tinha croquis, tinha revista. Coleção de revistas, assim. E eu, por a proximidade de estar com elas, eu acho que essa coisa de delegar a função de cuidar das mulheres, né? Então, eu passei a maior parte do tempo com as minhas irmãs nesse aspecto. Então, elas foram as primeiras pessoas que me mostraram livros, hábito de leitura. Elas liam muito, assim. Então, liam. A outra desenhava muito. E eu comecei a ver filme com elas, assim. Não tô falando, tipo, filme cult intelectual, Godard, tipo, Alain René. Tipo, tô falando de ver filme. O processo de educação de ver filme. E aí, o primeiro filme... Eu nunca vou esquecer. Tipo, eu vi um filme que é o Thomas Crown. É A Arte do Crime. Que é um remake na primeira versão com o Pierce Brosnan. Cara, eu achei esse filme genial, assim. Porque ele é um bilionário. Você já viu esse filme? Já, que é ladrão de arte. Né? Ele é um bilionário que começa... Tipo, ele simplesmente é bilionário. Ele começa a roubar. Roubar, não. Ele coleciona arte, só que ele fica fissurado por um Monet. Ele quer roubar um Monet. Então, esse foi um filme que me marcou muito. Tipo, foi ali que me apresentou o que era o René Magritte, tipo, o primeiro quadro do Homem, The Son of Man, tipo, o Homem da Maçã Verde. Então, minha irmã era apaixonada, a gente via filme juntos, tipo, vamos ver filme hoje, vamos. A gente faz. Se desse pra fazer isso hoje, o tempo inteiro a gente fazia. E, então, eu acho que a sensibilidade nesse aspecto de, às vezes, eu poderia estar na rua, tipo, e talvez experimentando outras coisas, eu tava em casa vendo filme. Isso é muito legal, né? A arte realmente salva, né? Eu acho, cara. E como é que foi que surgiu a oportunidade de você estudar na Sorbonne? Como é que foi isso para você? Que eu acho que essa é a sua primeira grandíssima vitória, assim, né? Você tá numa das melhores faculdades do mundo, podendo crescer e, enfim, eu não imagino que quando você era pequeno você imaginava isso, nunca. Né? Pô, nunca. Acho que nem nos meus sonhos mais... Cara, foi uma loucura, porque eu já tava na UERJ, a faculdade no Brasil... Eu não sei se a faculdade no Brasil é uma experiência um pouco complexa, porque ela, ao mesmo tempo, te afasta, assim. Ela é ótima para muita coisa, só que, ao mesmo tempo, ela não é inclusiva em vários aspectos, assim. E aí eu tava me sentindo muito desconfortável com a faculdade
Porque é isso, era muito difícil chegar até a faculdade. E você já fazia a federal, né? Era a UERJ, que era estadual no Rio, né? Que é uma grande, enfim, grande... Sim, mas pública. Pública, né? Uma grande, tipo, faculdade, assim. Ela é perfeita, assim, em vários aspectos, assim. Mesmo, assim, em termos de ensino. Só que tinha outros conflitos, né? É meio paradoxal mesmo, porque é bom e ruim, então tá ali. E aí chegou um momento que eu tava meio cansado, assim, da faculdade, de ter que acordar a horário, de sair correndo para pegar um trem, porque o último trem era X horário e a aula acabava quase 11 da noite, nem todos os professores tinham empatia de saber que eu ia voltar para a Baixada, e era perigoso o trem, assim, muito perigoso. Passava por diversos lugares perigosos e tudo mais. Perigosos, assim, no Rio de Janeiro. E aí isso estava me cansando muito, eu já tava... Eu falei, preciso fazer alguma outra coisa. E eu produzia paralelamente, assim, com o que dava, era muito difícil. A minha parada era desenhar e pintar também. Então, tipo... Isso dificultava você ter dinheiro para comprar material para pintar. É muito caro. Tipo, eu agradeço muito hoje poder comprar todo o material possível, mas é muito caro. Então você tinha que pintar com pintinho. A Sorbonne veio quando eu olhei. Falei, cara, eu preciso fazer... Eu tinha... Paralelamente ao UERJ, eu comecei a estagiar no museu. Eu era estagiário antes de ter sido contratado. Então abriu meu mundo, assim, na cabeça. E eu juntei dinheiro no meu estágio. Guardei um dinheiro e fui viajar para a Europa de mochilão. Eu peguei uma promoção de passagem que surgiu na época, 2016. Eu viajei em 2017 pela primeira vez. E eu falei, cara, eu vou viajar. Surgiu uma promoção, minha família apoiou, aí tipo, peguei essa passagem de promoção para Itália. Comecei a desenhar um roteiro de lugares que eu queria que eu vi em filme. Então eu falei Itália, que era Roma ali, depois Berlim, Paris, Bruxelas, sozinho. Juntei essa grana, fui viajar. Aí viajei em 2017, mochilão. Falei, caraca, Paris, muito incrível. 5 dias em Paris, indo pra museu, andando sozinho na rua. Aí voltei pro Brasil, estágio, museu, faculdade, até um momento que em 2018 eu olhei pra mim e falei, cara, a faculdade não tá dando mais, eu vou morar fora do Brasil. Vou dar um jeito de fazer um intercâmbio pra uma faculdade fora pra aprender uma outra língua. Que eu não queria aprender inglês. Não é que eu não queria, mas o inglês não era... Você preferia outras primeiro. Aquele italiano ou francês. E aí eu gostava de cinema já, muito. Sempre gostei de cinema por causa dessa coisa da minha irmã e tal. E aí eu falei, vou fazer um intercâmbio para artes, ou pode ser para cinema. O importante é eu estudar alguma coisa fora, ter o que uma faculdade de fora pode... Eu não estava cogitando Sorbonne, não. Estava cogitando estudar fora para estudar, tipo, mesmo assim, como é que é a experiência de viver fora do Brasil, aprendendo uma língua nova, estudando arte fora do Brasil. Até que surgiu o processo de abertura de intercâmbio, tinha que ter um X nota, CR e tudo mais, aí foi dando certo, aí faltou grana, tipo, não, eu fui aprovando, faltava X grana pra ir e tal, fiz uma vaquinha, rolou a vaquinha, rolou dinheiro, até o momento, pô, tu foi aprovado pra ir pra Sorbonne. Ver a carta de fora, assim. Porque tu pode não ter fez tudo, mas aí chegar a carta, não foi. Tu faz o processo do governo francês, mas a faculdade precisa te aceitar também. Sim. Daí a faculdade tinha uma parceria com a UERJ, mesmo que tinha parceria, não significa que você vai. Aí eu fui aprovado, era Sorbonne, Paris 3. Aí eu falei, quando chegou a carta, eu falei, caraca, mentira, chegou a carta, gritei assim, fiquei felizão, muito feliz. Falei, cara, custando uma das melhores faculdades do mundo, tipo, secular, assim, tipo, expoente. Você foi sem falar ainda, você não sabia nada. Então, Ou cara, você já estava estudando? Eu estava estudando francês com refugiados. Era o dinheiro que eu tinha era um curso muito bom no Rio de Janeiro. Só que os professores eram refugiados. Eles vieram refugiados para o Brasil e viraram professores como uma forma de subsídio para eles, assim. E eram aulas incríveis. Tive uma aula com um professor congolês. Muito bom, assim. Foi uma aula muito boa. E tudo que eu faço, eu sou muito, tipo, intenso, assim, para as coisas que eu pego. É obsessão, é coisa de ariano, eu acho. Eu faço e faço mesmo, assim. Porque eu sei que ou vou fazer ou não vou fazer. Eu fiz esse curso, então eu ficava escutando música francesa, podcast em francês. Imersão total. Mano, juro pra você. Porque eu falei, não vai ter tempo. Não vou fazer o melhor curso de francês. O curso já era bom, mas não só o curso. Eu sabia que seria diferente. Fui buscando com as minhas pernas ali e tal. Fui pra Sorbonne. Cheguei lá. Era curso de cinema. E eu falei, pô, vou estudar cinema em Paris. Só que eu vou pintar também. E vou viver Paris, cara. O máximo que dá pra ver. Era 1 ano de intercâmbio.
Cheguei na cidade francesa, cara, primeira coisa, já tinha ido pra França, mas cheguei mesmo pra estudar, cheguei na sala de aula, o professor começou a falar, não entendia nada. Era muito rápido, assim. Só que foi bom, porque na faculdade, o governo francês, né, é que tá a contradição. O governo francês, ele realmente, eu não tinha uma diferença entre ser estudante estrangeiro e um estudante francês nato, assim. Eu tinha quase que tudo que eles tinham. Em termos de... Eu tinha acesso a uma residência universitária, que é muito difícil conseguir. Caramba. Eu tinha paga pelo governo, eu morava numa residência universitária de 20 metros quadrados. Eu tinha um cartão, aí que a gente viu como a educação é importante, né? Eu tinha um cartão de transporte ilimitado, eu podia passar a hora que eu quiser em todos os moldais do círculo da Ile-de-France, né? Que é a Ilha de França, que eles falam, Ile-de-France. Então, tipo, eu tinha... Pra entender o quanto eu pagava de passagem estudante brasileiro, seja pra USP ou o FRJ, paga pra chegar até a faculdade... Não, lá você passa infinito mesmo. Então, eu nem usava o que é de bicicleta. Então, fui pra Sorbonne, era tipo outra língua, foi tudo muito rápido, só que e logo depois, 4 meses depois, a pandemia bateu na porta. Eu fui em 2019. Caramba. Aí o governo... Aí, tipo... Na Itália já tinham... Fechado. Já tava, tipo... Tá acontecendo alguma coisa aqui. O governo liga... A faculdade me liga e fala, olha só. Tá acontecendo... Vocês têm noção que tá acontecendo uma coisa no clima de guerra, assim. Você vai voltar ou você quer ficar? Pô... Aí eu liguei pra minha família, eu falei, cara, o que eu faço? Minha mãe fica, acho que eu vou ficar. E era um clima de... Juro pra você, se guerra... Era um clima de hostil, de guerra. Gente voando com mala pra voltar pra casa. Os meus amigos que os pais pediram pra voltar, voltando com... Deixou todos os objetos de casa que eles compraram. Só levaram as malas mesmo, então ficou tudo. Eu fiquei. E aí fiquei 1 mês trancado, sem pisar. 1 mês trancado. A faculdade mandava, tipo, elegeu uma pessoa para passar na residência para saber como os estudantes estavam e você tinha um acesso a um psicólogo. Caramba. Que já é uma outra coisa, né? Sim. E aí, enfim, eu estudei lá, só que eu aproveitei muito o fato de, enquanto eu tive aula, antes de começar a pandemia, eu aproveitei o fato de estar indo para uma faculdade muito boa, estudando, tipo, com professores absurdos, e ao mesmo tempo eu tinha aula de francês para estrangeiro, e ficou mais fácil, e o tempo que me sobrava, eu tinha um X dinheiro contado que ia acabar em algum momento, e eu tinha que encontrar um trabalho para poder vir um resto do dinheiro. Eu comprei X material de pintura e comecei a pintar. Então, eu saía da faculdade, ia para museu, óbvio, conhecia a cidade, mas eu voltava e pintava na minha casa, que era estúdio. E os primeiros quadros que eu fiz, as primeiras séries que eu fiz em Paris, que é essa série da Vogue, que não começou lá, mas as primeiras mesmo, em tela, eu fiz lá, num apartamento de 20 metros quadrados. Mostrei essa série, assim, tipo... Não sei pra quem eu mostrei na época. Pra Pamela Castro, que é artista também, postei no Instagram. E uma galera veio até mim, assim, querendo comprar. Caramba. A Clarice. Você já era muito seguido ou foi... Não era seguido, não. Eu tinha um contato com pessoas do mundo da arte já. Já tinha feito exposição no Brasil. Já tinha feito exposição, não em museu, mas já tinha feito exposição... Já tinha um reconhecimento. Eu acho que eu já tinha feito... Pô, eu tinha feito uma exposição muito grande no Parque Lage. Com o Ulisses, quando ele curou e tudo mais. Então, que é uma grande instituição, tipo, Brasil. E aí eu fiz essa exposição, já tinha um certo contato. A faculdade já te dá esse contato. Então, eu postei essas obras, assim, é uma colecionadora. A Pamela mostrou também para essa colecionadora, Clarice, que é uma pessoa que não só coleciona, mas ela tem um olhar muito bom para coleção. E ela falou, pô, vou comprar esses quadros aí. Vou comprar os 3. Aí essa grana foi a grana que salvou. Você domina quanto de novas, de técnicas, vamos dizer assim, não clássicas, você domina por conta da época que era caro comprar material de pintura e tal, e você tinha que se virar com o que você tinha? Isso é bom. Isso quais materiais você chegou a usar e como isso tá na tua arte hoje? Caraca, isso é muito bom, porque tem uma coisa que eu faço até hoje. Eu não... Assim, existe uma variedade de tintas no mercado, né? Da pigmentação, da consistência da mais cara, mas... E tinta é muito, pra quem não sabe, vai ver, tipo...
sei lá, esse podcast falando de arte especificamente, pô, tem tubos que pode custar 500, 600 reais, assim. E ele é pequenininho. E pode durar um dia só, dependendo do que você tá fazendo. E aí eu sempre... Até hoje eu uso a tinta considerada não a tão boa. E ela funciona pra mim. Até eu uso da mais cara, mas eu também uso até hoje da mais barata. Ou fabricar tinta também. Hoje eu não fabrico mais não, mas já fabriquei. Que é isso, você comprar cola, usar pigmento e fabricar aquela tua tinta pra tu pintar e render, mas fazer você tinha render aquela mais. coisa de usar carvão, usar rímel, sei lá, usar o que aparecia? Cara, eu já usei esmalte preto. Já usei esmalte preto porque eu realmente não tinha mais tubo de tinta a óleo. Eu falei, vou usar esmalte. Eu tinha esmalte. Só que eu lembro que a escassez e, tipo, pro artista, principalmente para todo artista que trabalha com as artes plásticas especificamente, o processo ele é muito revelador, assim. Pro músico deve ser também, mas tá no ateliê, você poder ter teu espaço só você pensando naquilo ali, é muito revelador para onde teu trabalho pode chegar. Em termos de técnica, em termos da consistência que o trabalho tá hoje, assim. E aí, eu lembro na pandemia, eu tinha comprado um rolo de tela na Amazon, tipo, pode falar, máquina? Pode, sim. Comprei um rolo de tela online. Não, vai falar na Amazon. Na Amazon, comprei um rolo de tela na França. E aí chegou esse rolo, muito vagabundo, você pegava o rolo e fazia assim, rasgava. Era de uma marca que vendia, vinha da Alemanha. E aí veio a pandemia, e aí não tinha mais como comprar material, tinha fechado fronteira, eu só tinha... Todas as telas que eu tinha feito estavam em processo, assim, já pintadas, assim. E aí eu recebi um convite isso é interessante porque vai voltar no que você perguntou, da Lilia Schwartz do Jaime Laureano, que é um, enfim, grande artista contemporâneo. Jaime e Lilia estavam com o projeto da Enciclopédia Negra, e o meu trabalho conversava muito, né? Porque eu já tinha biografias de TSA, de personalidade, que eu estava pintando já nas primeiras obras da série da Vogue. E quando eles fizeram o convite para participar da Enciclopédia Negra, eu estava no meio da pandemia, com vários amigos, tipo, que moravam no apartamento, a gente almoçava juntos, jantava juntos, que estava trancado. E chegou esse convite, e eu não tinha material para pintar. Eu tinha um pouco de tinta a óleo, muito pouco de tudo, não tinha como encomendar, e era um projeto gigante. Assim, eu falei, cara, esse projeto é muito bom, enorme, Brasil vai ser muito bom e tudo mais. Eu apaguei todas as telas que eu tinha. Algumas eu arranquei do chassis, que tipo, que eu tinha comprado, arranquei tudo, apaguei com tinta branca que tinha. E isso necessariamente foi uma virada técnica para o meu trabalho, porque eu não consigo pintar direto na tela. Você pega o canvas ali, você pega branco ali, o algodão cru, a lona cru, você pinta, eu não consigo porque me incomoda o som do pincel áspero. E não só o relevo da primeira camada me incomoda muito. E quando você pinta direto na tela, você consegue ver aqueles framezinhos da tela. Trama, né? Eu não gosto não. Justamente, você vê aquela trama ali, me incomodava muito. E não só isso, e me incomodava o barulho. De tipo, incomodar mesmo, assim, parece meio loucura, mas acontecia muito. E aí, a virada foi, eu apaguei várias telas mais de uma vez, e isso criou uma camada muito diferente do que se você se propõe a pintar, né? Comprou a tela e pinta, preparar com gesso. Então, eu automaticamente falei, cara, gostei muito do resultado. Até quando você passava o pincel, deslizava o pincel. E aí, era acrílico. E eu tinha apagado as telas que eram óleo, e elas automaticamente criou uns relevos assim e tal. E automaticamente tinha um choque químico que era entre você colocar uma tinta com composição a óleo e uma tinta com composição de base acrílica, com água. Então rejeitava. Então você via acontecer uma questão química ali e secou. Isso virou uma questão para mim. Eu apaguei todas essas telas, automaticamente, eu faço isso até hoje. Eu compro tela, a gente, tipo, no ateliê usa, sei lá, às vezes 4, 6 potes de branco, titânio, amarelo, cádmio, mistura tudo, às vezes era marrom, misturava para criar a primeira camada. A tela chega a ficar pesada, assim. Aí você consegue ver isso com acrílico, né? Aí hoje, às vezes as pessoas, pô, achava que você pintava a óleo. Não, agora eu tô pintando algumas coisas a óleo. Já pintei a óleo antes também, mas é mais basicamente acrílico, então parece muito óleo ainda. Essa virada foi justamente pela escassez. O processo de observar, de estar ali podendo fazer aquilo,
Nasceu uma técnica. Eu acho que, tipo, isso é uma coisa que, obviamente, eu não descobri, mas... Você descobriu... Pro meu Você não inventou, talvez, mas você descobriu. Pro meu trabalho foi... eu não, com todos os minhas telas, nunca vai acontecer nunca é meio complexo, mas desde então, eu preciso, de verdade, pra pintura, fazer esse processo antes, porque eu realmente não gosto de pintar direto na tela. E isso veio da escassez, de ter que apagar uma tela para começar um novo trabalho, até que surgiu isso, né? E essa questão da tinta e tudo mais, eu uso a mesma tinta até hoje, assim, a mesma marca. E como é que foi quando você trabalhou no museu, todo museu tem aquela parte do acervo permanente, deve ser muito parecido, eu não fui no do Rio, mas aqui na Pinacoteca e tal, você sempre tem uma parte do acervo permanente que é histórico, assim, aqui no Brasil, estou falando especificamente no Brasil, aqui da história do Brasil. E aí a gente tem todos os negros, quando eles aparecem nessas obras, eles estão sempre trabalhando, era essa a paisagem brasileira. Então, mesmo quando o tema do quadro evoca o negro, ou seja, ele é protagonista, ele é um protagonista num lugar bastante esquisito. É importante a gente ver para ter memória e não repetir, mas é um lugar esquisito de protagonismo. E o teu trabalho leva o protagonismo para um outro lugar que é muito forte. E isso está desde o começo, quando você começa a experimentar a pintura, você já tem essa coisa de trazer o protagonismo negro para a tua obra. Porque tem duas quadros que eu estava pesquisando para te entrevistar, que mesmo vendo numa tela de computador, eu fiquei assim... Uma são as coordenadas do teu bairro, é muito forte e é uma coordenada, mas é muito forte. Coordenada. E tem uma parte da série da Vogue que vem uma onda preta cobrindo a capa. Ah, sim, sim. Que eu acho que também deve ter muito a ver com essa coisa dessa técnica que você já estava explorando. Totalmente. Como é que é para você? Já foi desde sempre intencional? Você não pensou sobre, a coisa só foi acontecendo? Esse protagonismo verdadeiro verdadeiro não, o outro também é protagonista, mas esse protagonista num lugar onde o branco tá normalmente, sabe? Você não vê um negro retratado como um nobre que era o mecenas e estava pagando, aquilo que você falou do colecionador, tem também a figura do mecenas, né? E aí, não, tem que retratar a mim e minha família e tudo mais. Você não tinha isso com negros. E aí você coloca esse protagonismo, é isso que eu quero dizer. Como é que foi intencional ou foi acontecendo e na hora que você viu, era isso? Você falou, não, é isso aqui, é assim que eu quero me expressar. Isso é curioso. Tem coisas que são intencionais e tem coisas que o processo vai te... vai levando. Isso que você falou é interessante porque isso conversa diretamente com um dos estudos que eu estava fazendo. Na faculdade, eu tinha matéria de História da Arte, então eu comecei a observar, quando você olha para a História da Arte, principalmente para a História da Arte brasileira, e você olha para um Debré, Paul Genders e tudo mais, esses pintores que vieram para cá, e começam a investigar mesmo, e olhar para o Brasil e compor um imaginário nacional, né, colonial, até chegar na arte moderna e tudo mais, isso me interessava muito em vários aspectos. Primeiro, a pintura de academia já era uma coisa que me interessava muito, assim, tipo, você pensar a pintura de academia, né? E eu sempre me interessei em símbolos, então você olhava para as pinturas de Dom Pedro I, Leopoldina, da família de Orleans e Bragança, e ter todo um molde, todo um arquétipo que foi pensado para aquela pintura, isso já me interessava, e ao mesmo tempo aí tem dois aspectos, né? Pensar a composição de uma obra
que é onde entra a própria figura da pessoa preta. Quando você pensa o negro nas composições das pinturas de academia, principalmente no período colonial, eles são quase que... Eles estão na composição, porque eles fazem parte da composição. Pintura de paisagem, de X artista, vai aparecer uma pessoa preta no fundo e lá atrás é o Rio de Janeiro. E aí depois já começa a ter um Debré fazendo estudo de tipo mesmo, assim. Ele vai olhar para a figura da pessoa preta, ele vai fazer o estudo de tipo dela e vai investigar isso, mas muito com o olhar dele ainda europeu, eurocêntrico e tudo mais. Eu acho que toda essa composição histórica não se anula, tipo... Sabe as contradições, né? De falar, pô, o Picasso era machista, sim. Aí esse pintor era racista, sim, e tudo mais. Essa problemática o movimento futurista era reacionário, sim. Tudo isso são coisas que aconteceram, dataram um momento histórico, mas você acho que não deve excluir. Você tem que fazer uma revisão historiográfica. Você tem que colocar aquilo ali no centro da questão e discutir novas aquilo. Perspectivas. Exatamente. Que aí que era a minha questão com o trabalho. Eu sabia que eu queria, a virada eu preciso fazer uma revisão historiográfica, eu preciso encaixar, eu preciso reverter, eu preciso, tensionar esses símbolos aí. Eu já tinha isso muito claro na minha cabeça, assim, já estava ali. Eu preciso, virar um pouco esse jogo. Eu acho que o interessante do artista é que, de pintar e desenhar, é que tu pode fazer tudo, né? Diferente da fotografia. A fotografia, para mim, é um suporte muito importante, né? A fotografia, ela registra ali. A fotografia, ela te permite... A pintura, ela te permite, e o desenho também, te permite criar um universo que é só teu. Você controla a composição que você vai colocar. Tanto que, eu fiz uma pintura comissionada pelo Museu de Arte Moderna, que era de Maria Filipa dentro da casa. Eu peguei tem uma obra que é o Dom Pedro compondo o hino da Independência, se eu não me engano. Eu pintei a Maria Filipa o cenário era no mesmo lugar, para mim, era no mesmo lugar onde a referência eu queria que ela estivesse na sala, mas é a Maria Filipa, uma grande mulher importante para a Revolução, para a independência da Bahia. Isso a pintura te permite fazer. Você consegue deslocar coisas, elementos e tudo mais. E aí então a intenção desse protagonismo já existia a partir do momento que eu penso nesse aspecto. Então outras coisas foram acontecendo de maneira muito intuitiva, do tipo, existia um exercício, esse trabalho que você comentou, que é um defeito de cor, que era apagar as revistas, né? Sim, porque também já era escasso material, então eu lembro do professor na faculdade falar assim, cara, não tem... Pinta com o que você tem. Não era nem no sentido escroto, não, era só, cara, você pinta com o que você... Tenta achar alguma maneira de você... Isso foi um desafio, eu adoro desafio. Então, chegou pra mim e eu tinha essas revistas da minha irmã em casa. E o exercício que eu tava fazendo com essas revistas, né, da Vogue, que tinha dessa coleção, eu não tinha adicionado uma camada histórica e nem ter olhado no sentido racial da coisa naquele contexto ainda. Eu tava fazendo um exercício intuitivo muito técnico mesmo, de cor. O exercício existe uma série de cores, existe a cor preta não é só uma cor. Existe uma variação, dependendo do pigmento que você joga, vai variar o preto ali. Então tem diversos tipos de preto diferentes dentro da composição pictórica. Então meu interesse era esse. E o suporte que eu tinha para experimentar os tipos de preto era a revista. Não tinha como ficar comprando tela, ficar experimentando ali, que é caro. Então eu peguei as revistas e jogava o preto de uma cor e variava um pouco para entender essas variações. É um exercício que eu estava fazendo na época. E eu peguei essas revistas, eu comecei a fazer isso com 2, 3 revistas só. E eu comecei a olhar para todas essas revistas, que virou uma instalação depois, e eu observei que nenhuma das revistas que tinham passado pela minha casa tinham pessoas pretas na capa, né? E agora a gente chegou, conforme prometido, na capa da Vogue. Como é que foi que surgiu? Imagino que seja em cima do que você já estava trabalhando em cima das revistas ali. Como é que aconteceu? Como é que foi esse convite e o teu processo para criar? Algumas pessoas achavam que tudo que eu estava criando enquanto pintura eram capas da Vogue, assim. Eu vi que você fez a capa da Vogue. Não, é outra coisa. Toda aquela série da Vogue não são capas da Vogue. A capa só existe uma, que foi a edição de fevereiro de 2022. As outras eram pinturas dentro de uma série.
E aí existia eu lembro que eu cheguei, voltei a morar no Brasil, foi logo depois que abriu as fronteiras, eu não sabia se ia voltar a morar no Brasil, eu tava na Bahia de férias e aí a galera da Vogue, tipo, entrou em contato, a gente conversou. Ficou uma coisa meio em aberto ali. A gente tem que fazer alguma coisa no futuro, assim. Porque o trabalho com a série da Vogue, tipo, ele é um tom de crítica, obviamente, né? Como se, tipo, ácido. E foi ele que chamou a atenção da Vogue? A série? Exatamente essa série. Ou foi outras coisas que... A série da Vogue. Eu lembro de galera me marcar quando a Vogue fazia tal coisa, tipo, pô, chama tal pessoa pra fazer. Mas eu juro pra você que em nenhum momento eu achei que ia fazer a capa da Vogue, não. Tipo, eu tinha uma ideia pra fazer a capa da Vogue já. Mas eu sabia que seria muito difícil negociar isso. Assim, vou até falar aqui. Mas antes de falar, chegou o convite. Tipo, eu tava fazendo a série, acho que várias pessoas já estavam vendo. Isso ganhou esse lugar notório de. Eu comecei a trazer essa questão da biografia, da personalidade, e não eram as escolhas para da personalidade que eu estava trazendo. Começa lá com Tia Seata, perseguindo as primeiras tias baianas, né? Eu comecei com elas para chegar em outras personalidades. Então, tipo, foi uma coisa que foi acontecendo. Porque a sacada da série foi que, tipo, pô, por que eu demorei 25 anos para saber quem é Tia Seata, essa personalidade? Ou Persiliana, ou Maria Filipa, Ruth de Souza, enfim, que já... Aí até chegaram figuras mais contemporâneas, assim, mais próximas a gente. Então a série, ela colocando esse lugar de protagonismo, essas pessoas que foram sendo esquecidas e jogadas, esquecidas pela história mesmo, assim, que tem um papel fundamental para a história do Brasil, e ficaram nesse lugar de apagamento histórico, que é um dos conceitos que eu uso, apagamento histórico mesmo, assim. E aí eu já estava produzindo a série, já estava trabalhando na série, até que a Vogue me chamou para fazer uma matéria sobre o meu trabalho. Era uma matéria de duas páginas, assim, uma foto enorme de uma obra e sobre mim. Eu achei genial, falei, pô, vou fazer, nunca tinha feito nada com revista, topei na hora. A gente fez a matéria, o Bruno, jornalista da Vogue, gênio, escreveu. Foi genial a maneira como ele escreveu a matéria. E aí, logo depois, foi passando um tempo, eu voltei para a França no final de 2021. E eu tava na França até que eu recebo um e-mail, falando assim, a Vogue tá te convidando para fazer uma matéria e vai ser presencial. Enfim, vai ser presencial. Você tem o que seria uma fotografia, não sei se seria, eu acho que seria uma capa na época, tipo, não tinham aberto muito ainda. Existia o contexto do centenário, do modernismo e tudo mais. A gente está falando de um momento histórico muito importante para o Brasil e tal. E eu pensei também, eu só toparia fazer qualquer tipo de coisa nesse aspecto para a Vogue se fosse uma coisa de muita relevância. Não adianta chegar na data, consciência negra para fazer alguma coisa. Não, tinha que ser uma outra coisa que me fizesse sentido, que não ficasse nessa temática, sim, como eu falei antes. E nos Estados Unidos tem uma artista e um artista tipo negro que fizeram capas para a Vogue tipo quase um ano antes de mim. Um deles é um dos artistas que eu mais admiro, que é o Carlos Jamel Macho. Ele fez uma capa pra Vogue absurda, assim, também. A Vogue estadunidense. E aí a Vogue me faz vai ter uma matéria no Brasil, você é uma das pessoas que vai ser fotografada, acho que era a capa mesmo, com várias personalidades que reinventam a arte em diversos lugares para pensar esse modernismo, né? Eu falei, cara, não vou voltar. Eu não respondi eles, mas eu não voltaria pro Brasil naquele momento. Tinha acabado de chegar na França de novo. E eu não tava com ideia de voltar pro Brasil, assim, só pra fazer uma matéria. Mesmo que fosse capa. Aí eu falei pra minha irmã, não, você tem que voltar, cara. Não, você volta, vai fazer essa matéria assim e tal. Aí foi passando o tempo, eu fui entendendo, tipo, pô, me escolheram pra ser uma das personalidades X pra fazer essa foto, deve ser a capa e tal. Imagina que deve estar. Imagina uma Conceição Evaristo do meu lado, assim, o Mano Brown e tal, na música, Milton Nascimento, Djavan. Pensei, é isso. Voltei pro Brasil e uma semana, tipo, antes, assim, 2 semanas antes, eu mandava mensagem, cheguei, tô no Brasil, falando, já vamos pensar aqui o que vai ser, não sei o quê. Do nada vem a mensagem falando, olha só, então, a gente quer convidar você para fazer a capa da Vogue de fevereiro, no contexto do centenário. Aí foi mentira. Aí o tema em si, falei, pô, é um lugar de intelectualidade. É um lugar que dá pra... Bom pra ser desconstruído, né? Exato, me tira da caixa de fazer qualquer tipo de temática preta, sabe? Que vamos encaixar ali. E topei. E eu tive uma preocupação de, caraca, eu fiz uma série onde, querendo ou não, tem crítica à revista, mas essa crítica passa com sutileza, tipo, no embate do trabalho. Ele tá ali, ele é nítido, obviamente, com a série da Vogue.
E aí o que as pessoas vão pensar de eu fazer a capa da Vogue logo depois? Vai falar vendido, não sei o quê. Aí eu nem tava mais preocupado com isso depois, eu fui fazer a capa, eu tive 5 dias pra fazer, pra pintar essa capa. A Vogue falou, pô, você pode fazer o que você quiser. Em 5 dias. Não era, obviamente que não era o que você quiser, né? Mas eu tive uma liberdade artística mesmo, em 5 dias. Uma das coisas que eu queria fazer era... O que me impressiona mais é o prazo. Era muito curto, assim. E eu acho que eu pesquisando, eu vi que várias revistas têm umas doideiras, assim, com prazo de entrega editorial e tudo mais. Enfim, aí um dos meus planos na manga era pagar a revista toda de preto. Era, tipo, entregar uma capa preta. Um quadro preto. E só com o Vogue. Só que esse projeto, ele não faria sentido pela própria... Daria para discutir uma ausência do modernismo. A pessoa preta, ela fez parte da história do modernismo, assim. Só que sendo talvez retratado e não protagonista, né? E eu fiquei pensando, cara, isso vai ser muito difícil de ser discutido em um prazo muito curto que a gente tem para fazer essa capa. E também porque a capa da Vogue Itália, durante a pandemia, foi a primeira vez na história que a Vogue apagou a capa e apagou toda de branco. E o diretor o editor da época falou assim, a definição que ele dava pra capa e da escolha da cor branca era tipo, mesmo que ele não estivesse pensando na questão racial, ele falava assim, o branco era o lúcido, era o divino, o lindo. E eu tava pensando o oposto, quando você pesquisa o preto e o branco, enfim. E eu já tinha uma capa toda branca da Vogue e eu queria fazer uma capa preta. Mas eram contextos políticos, sociais, completamente diferentes, e existia um tema que é o modernismo. Eu falei, cara, eu vou pintar, seguindo já uma linha que eu já estava fazendo, que era a série da Vogue, a Vogue já sabia, foi confortável para eles, porque era justamente o que eu já estava fazendo, e para mim também foi, de uma certa maneira. E eu pensei essas personalidades, assim. Primeiro, a Conceição, porque eu tinha conhecido ela antes. Já admirava muito o trabalho, assim. Eu acho que é problema, ela é uma escritora e ainda ter tido uma série de dificuldades que outros escritores brancos não tiveram, assim, de escrever. E o trabalho, não tô falando que o trabalho desses outros escritores não foram consistentes, mas, pô, não tá na Academia Brasileira de Letras, sabe? Não... esse foi um ponto de escolha pra Conceição pra mim. Eu já tinha pintado ela numa pintura minha que tá na França, que é, tipo, ela na Academia Brasileira de Letras. Inclusive, vou refazer esse trabalho. Dei um spoiler aí. Mas aí eu trouxe a Conceição, eu queria trazer pontos diferentes, né? Então, enfim, vai ter personalidades que morreram, porque a ideia era fazer um encontro de referência mesmo, tipo, quem foi referência pro outro, porque antes de mim, essas pessoas assentaram o caminho. Essa era a ideia. Que inclusive a Carolina de Jesus ela é muito específica os lugares que... Exato. Que falam dela. Muito específico, assim. Exato. Ela até hoje, obviamente, determinados círculos ninguém questiona, mas existe um certo... não é apagamento, mas é uma falta de reconhecimento, porque esbarrou em uma série de questões ali que eu acho que é sobre isso que você está falando, né? Exato. A gente olha hoje, mas muita gente não conhece. Então, isso essa era um dos fatores. A série da Vogue em si é justamente isso. Eu perguntava tal personalidade para minha mãe ou para outras pessoas, e as pessoas não sabem quem era Beatriz Nascimento, Lélia Gonzalez. E a gente está falando de pensadoras intelectuais brasileiras pretas que revolucionaram em diversas camadas. Mas a Carolina esse é o exemplo. Assim, até hoje. A gente tá falando de uma produção literária, tipo, absurda, e ela não tá nesse lugar. Então, aí eu comecei a organizar. Tipo, eu apaguei... Cara, a tela da capa da Vogue, aí entrou pra coleção de Iotim, né? Ela tá em Iotim agora. Eu apaguei mais de... umas 7 vezes, cara, eu acho. 6 vezes. Eu pintava, não gostava, apagava. E isso implicava diretamente no tempo. Porque eu tinha que esperar secar. Não porque eu não tinha outra tela, mas é porque eu queria que fosse aquela... Fosse aquela lá. Na real, foi aquela mesmo, não usei nenhuma outra tela mesmo, não. Aí foi 5 dias, assim, eu pintei a capa e tal. Eu lembro que esgotou. Alguém tinha me falado que tinha esgotado essa revista. Eu lembro de gente de fora do Brasil me pedir pra enviar e tal. E eu vira e mexe, alguém posta, tipo, caraca, tipo, lá em tal país. Eu lembro de a editora da Vogue Turquia, se eu não me engano, veio
Ela curtiu na época, assim, no meu Instagram antigo. E falar também, caraca, lindo e tal. E aí eu fiquei pensando... Eu acho que, em termos de relevância, assim, história... Pô, já tá... toda revista, cara, todo exemplar de revista, ela demarca... A Vogue, pra mim, não é só um segmento de moda, né? Ela demarca um momento político, social de um contexto da sociedade, assim como a Forbes, assim como vários outros segmentos de revista do mundo inteiro. Ela tá traduzindo naquele contexto, daquela data, o que tá acontecendo, passando pela moda. Eu pensei, cara, tipo, pô, tem um Carrie Gemel Marshall que pintou a Vogue Estados Unidos, eu pintei a Vogue Brasil, assim. Vai estar, em algum momento da história, você vai ver aquele mural lá e vai estar minha Vogue lá. E é doido, ao mesmo tempo, tipo, de um ano pra cá, já caiu um pouco ser reconhecido só com, tipo, sabe, o cara que lança um single de música aí, fala, pô, tu fez a capa da Vogue, já tá no outro lugar. É tipo, agora as pessoas falam, caraca, mano, eu vi teu trabalho em tal lugar. Já de uma coisa é reconhecer a linguagem, a identidade artística. Isso é uma coisa que, para um artista, é muito difícil. É igual você olhar uma fotografia e você falar, pô, você quem fez? Walter Firmo. A gente está vivendo uma revolução, não se fala em outra coisa. Uhum. E é muito bom ter artistas na nossa frente e falar sobre isso, porque ainda torna mais rica ainda essa reflexão. Você é um cara da tinta, da tela. Uhum. Como é que você vê a inteligência artificial, essa coisa da criação artística imagem, passando por um algoritmo, ainda que treinado por um ser humano, mas você ter ali uma máquina de alguma forma interferindo numa produção artística? Eu juro pra você que eu tô tentando parar pra pensar sobre isso agora. Eu tenho, tipo, lido pesquisas de pessoas que são, sei lá, gênios da inteligência artificial questionando, outros a pontos de vista diferentes, mas eu tenho uma dificuldade muito grande, assim. Eu não consigo... Você chegou a pelo menos testar um Midjourney da vida? Eu nunca... eu não testei nada, nem esse chat... Como é que fala? Chat GPT. Nada. Eu tenho um problema real com tecnologia, telefone e tudo. Não é que eu gosto de estar no Instagram e tal, mas eu não sou muito dependente a essa... Eu acho que tem uma... É muito grande o nível de velocidade e eu consigo acompanhar acompanho mais devagar. Mas eu vi trabalhos interessantes nesse aspecto, de questionando a própria linguagem da inteligência artificial, um processo de criação de imagem. Eu vi isso recentemente, é um trabalho de um artista brasileiro. Esse trabalho em si me interessou. Ele partiu de uma criação de uma imagem para questionar o próprio objeto que cria essa imagem. Mas eu ainda tenho um pouco de dificuldade de, tipo, fazer exposições virtuais e tudo. Eu ainda sou um... Como é que fala aquele negócio? NFT. Nossa. Eu ainda tô um pouco... Não tenho uma opinião. Não é que eu não tenho, eu não sei, falta muito para mim. Não é uma coisa que tá... E a NFT é muito associada às artes, umas coisas realmente é complicado de você entender ali, aquele monte de pixel valer uma pequena fortuna e ser colecionável também. Mas a inteligência artificial tem um pouco de receio de... Não acho que é uma coisa ruim. Mas não sei, eu acho que eu tô muito influenciado pelos filmes que eu vi, né? Exterminador do Futuro, não sei. E a gente tem aqui o nosso ritualzinho aqui para todo mundo que está sendo entrevistado e que estava na última edição do Under 30 da Forbes. Inclusive a gente está com o período de indicações. A gente tenta ampliar ali o eixo Rio-São Paulo, que é onde a gente acaba tendo mais contato. Então, quem conhece alguém que tenha feitos de destaque, que queira que a gente olhe, a gente está no forbes.com.br/under30, under 30, com o nosso período de indicação aberto para quem quiser que a gente veja e amplie nossos horizontes. É muito bem-vinda toda a indicação. E você, Lian, foi um prazer te receber aqui. O prazer foi todo A gente deve ter dado aí umas 4 horas de podcast, Gui.
Mas quando o papo é bom, rende, né? Rende, pô, rendeu super, cara. E você é um entrevistado muito bacana, assim, de conversar. Muito legal. Quero te agradecer em nome da Forbes, agradecer a você que ficou até o final e assistiu. E até a próxima. Obrigado. Tchau, tchau.